Existe uma emoção em viajar para o desconhecido. Cada rua, cada esquina, uma promessa de aventura, especialmente quando você está em busca de diversão e novas experiências. Foi exatamente assim que nossos turistas se sentiram ao chegar a essa cidade misteriosa, tão distante do cotidiano monótono e previsível. Depois de uma longa viagem, o grupo logo encontrou um lugar que parecia ideal. Um albergue animado, cheio de gente de todos os cantos do mundo. Comentários em redes sociais e avaliações exaltavam as festas, a simpatia da equipe e a energia que envolvia cada canto daquele lugar. No albergue, eles foram recebidos com sorrisos, doses de boas-vindas e um convite. Uma festa à noite, uma celebração especial, onde poderiam aproveitar ao máximo sua primeira noite na cidade. Uma festa única, disseram os funcionários, prometendo um encontro inesquecível, que, segundo eles, só era revelado aos hóspedes mais aventureiros. Conforme a noite se aproximava, a excitação era palpável. Vestidos para a ocasião, nossos turistas se preparavam para o que acreditavam ser a noite mais divertida da viagem. E, de fato, ao pisarem na área da festa, foram recebidos por uma explosão de cores e ritmos. Luzes vibrantes, música alta e drinks coloridos que nunca pareciam acabar. Entre brindes e sorrisos, era fácil se perder na euforia da noite. Havia algo de magnético naquele ambiente. Os drinks circulavam sem parar, oferecidos por mãos prestativas, acompanhados de olhares atentos. E quanto mais os turistas se deixavam levar pela embriaguez e pela energia envolvente da festa, mais pareciam capturar a atenção dos anfitriões. Ao redor deles, funcionários e convidados locais mantinham olhares silenciosos e sorrisos discretos, como se observassem cada movimento, cada risada e cada gole de bebida com um interesse velado. Mas para nossos turistas, esses eram apenas rostos amigáveis em meio à multidão. Afinal, quem imaginaria que sorrisos tão acolhedores esconderiam segundas intenções? Para o grupo, a noite parecia perfeita, mas a sensação de segurança e acolhimento logo começaria a se dissolver em algo mais. À medida que a noite avançava, alguns convidados locais se aproximavam com sutileza, convidando os turistas para uma festa ainda mais especial. Era um convite quase impossível de recusar. Uma celebração exclusiva, onde poucos turistas tinham o privilégio de estar. Em meio ao entusiasmo e à embriaguez, o grupo aceitou o convite. Afinal, eles estavam ali para explorar, para descobrir o que aquela cidade tinha de mais único e secreto. E uma festa exclusiva em um lugar especial parecia o auge de sua aventura. Do lado de fora, um carro já os aguardava. Um motorista desconhecido, calado e com um olhar inexpressivo os conduziria até o destino final. E embora houvesse algo de estranho no clima, o álcool e a excitação não permitiam que eles percebessem os sinais que estavam à sua volta. Ruas cada vez mais vazias, prédios escuros e o silêncio da madrugada acompanharam a viagem. Mas, para eles, era apenas o caminho até a festa, que prometia uma noite ainda mais intensa e inesquecível. Eles ainda não sabiam, mas aquela viagem para o desconhecido não era só uma aventura, era o começo de um pesadelo cuidadosamente planejado. Com a promessa de uma experiência ainda mais exclusiva, os turistas embarcaram no carro sem hesitar. Conversas descontraídas e risos enchiam o veículo, enquanto ele se afastava das luzes e do som da cidade. A estrada ficava cada vez mais deserta e a escuridão que envolvia o carro parecia engolir a animação do grupo aos poucos. Os olhos embriagados de curiosidade ainda viam aquele caminho como uma rota de descoberta, mas em meio à penumbra, o que se escondia logo ali à frente era algo bem diferente. A viagem seguiu em um silêncio crescente,
quebrado apenas pelas trocas de olhares confusos entre os turistas quando as ruas se tornaram becos e as luzes começaram a desaparecer. O motorista, alheio à inquietação crescente no banco de trás, os conduzia por uma série de curvas e ruas desertas, como se estivesse acostumado a esse trajeto. Quando o carro parou, o que antes era entusiasmo se transformou em uma curiosidade desconfortável. Eles se entreolharam, notando pela primeira vez o peso do silêncio. À frente deles, um prédio abandonado erguia-se, imponente e sombrio, como um monólito esquecido pelo tempo. As janelas quebradas e a fachada desgastada pelo tempo não sugeriam nada de exclusivo ou festivo. Um frio na espinha começou a surgir em alguns, mas os olhares de incentivo dos funcionários que haviam acompanhado o grupo até ali os empurravam a seguir. A porta rangia, como se resistisse a ser aberta, e uma figura inesperada surgiu do outro lado, os convidando a entrar. Passando pela entrada escura, o grupo seguiu os passos da figura desconhecida que guiava o caminho. Ao atravessarem o corredor principal, um cheiro de umidade e ferrugem os envolvia, somado a um silêncio absoluto, como se o mundo lá fora tivesse sido selado junto com as portas. Os passos ecoavam pelos corredores estreitos e frios, com paredes cobertas por manchas e marcas inexplicáveis. Alguns dos turistas começaram a trocar olhares, sentindo o desconforto crescer. O guia parou abruptamente diante de uma porta pesada de metal e, com um sorriso quase imperceptível, empurrou-a, revelando uma sala iluminada apenas por luzes fracas. Câmeras de segurança estavam posicionadas em cantos estratégicos, capturando cada movimento do grupo. A sensação de algo estar terrivelmente errado pairava no ar, como uma sombra sufocante. Perguntas começaram a surgir, e os olhares ansiosos dos turistas buscavam explicações, mas o guia apenas sorriu. Um sorriso vazio que dizia mais do que qualquer palavra. Sem aviso, as portas se fecharam atrás deles, com um estrondo. Aquilo que parecia ser uma festa clandestina começou a se revelar como uma armadilha. Em meio ao pânico, um murmúrio de desespero tomou conta do grupo, com vozes abafadas, perguntando o que estava acontecendo, tentando entender por que estavam ali. Mas o guia observava em silêncio, deixando que o medo se espalhasse entre eles. A realidade então começou a se desdobrar lentamente. Um visitante inesperado entrou na sala, observando os turistas como se fossem peças em uma vitrine, avaliando-os em silêncio. Vestido de maneira impecável, o estranho exibia um sorriso cruel, enquanto os turistas começavam a entender que estavam em um cenário muito diferente do que haviam imaginado. Eles não eram mais convidados de uma festa, haviam se tornado peças de um jogo, o entretenimento macabro de pessoas que os viam como nada além de brinquedos. Em uma tentativa desesperada, alguns correram até a porta, tentando forçar uma saída, mas descobriram que cada rota de fuga estava trancada. A sensação de desespero tomava conta e, pouco a pouco, o pavor substituía a última faísca de esperança. O corredor estreito e o silêncio absoluto criavam uma atmosfera sufocante, onde o único som era o da respiração acelerada e das batidas frenéticas no metal frio das portas. De repente, um monitor piscou, mostrando imagens dos turistas em diferentes ângulos, filmados desde o momento em que chegaram ao prédio. Agora, eles eram meros personagens em uma transmissão que se desenrolava para um público invisível que observava cada detalhe, cada pingo de medo que eles expressavam. O olhar do estranho revelava que o show estava prestes a começar. Por alguns segundos, os turistas ficaram paralisados, incapazes de processar o que acontecia ao seu redor. A tela piscava à frente deles, mostrando cada detalhe
de seus rostos pálidos, os olhares vazios e as expressões de terror que cresciam com cada novo segundo. No fundo, o monitor exibia uma sala adjacente, onde homens e mulheres vestidos com trajes impecáveis assistiam à transmissão. A expressão em seus rostos era de uma expectativa fria e calculista, como se estivessem ali para presenciar uma obra de arte perturbadora e insana. A tensão na sala aumentava e cada tentativa de fuga apenas fazia ecoar o som das portas trancadas. Quando um dos turistas, em um ato de desespero, tentava forçar uma das saídas, um alto-falante soou do teto e uma voz calma e sinistra anunciou: "Vocês são nossos convidados especiais. Apreciem o momento. Para alguns de vocês, será o último." Os turistas se entreolharam, os corações disparados, tentando entender o sentido por trás das palavras. Era como se o prédio em si os estivesse aprisionando, absorvendo seu medo e seu pânico. De repente, a porta da sala de observação se abriu e figuras surgiram nas sombras, entrando lentamente, como se quisessem prolongar o suspense. Vestidos em roupas caras e com olhares vazios, cada um dos estranhos observava os turistas como predadores, analisando suas presas. Aos poucos, o grupo começou a perceber que estavam diante de uma espécie de leilão humano. Um a um, os turistas eram selecionados, seus nomes e nacionalidades anunciados com precisão, enquanto o público fazia lances silenciosos, levantando discretamente as mãos e registrando cada escolha. Era um jogo sórdido, onde eles não tinham controle ou voz, apenas o desespero mudo de serem tratados como mercadoria. Na tentativa de resistir, um dos turistas confrontou um dos guardas que se aproximava, mas foi rapidamente contido e levado para fora, seus gritos ecoando enquanto desaparecia de vista. A tensão atingiu um novo nível, e os turistas restantes sabiam que fugir não era mais uma opção. O medo transformava-se em uma mistura de desespero e resignação, e o ambiente tornou-se uma prisão sufocante, onde cada segundo trazia uma nova onda de terror. Por um breve momento, um fio de esperança brilhou quando um dos turistas, mais astuto, notou uma passagem ao fundo da sala. Com um olhar sutil, ele sinalizou para os outros, tentando organizar uma fuga silenciosa e coordenada. O grupo moveu-se discretamente em direção à passagem, tentando evitar os olhares atentos dos guardas e dos espectadores. Mas, assim que alcançaram a porta, ela foi trancada eletronicamente, selando o último resquício de liberdade. O monitor piscou novamente, e a imagem das câmeras mostrou o grupo, encurralado e sem saída, à mercê daqueles que haviam pago para vê-los naquele estado. A sala foi mergulhada em uma penumbra intensa, enquanto o primeiro milionário, uma figura imponente e sombria, aproximou-se de um dos turistas. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão, segurando uma faca com um brilho metálico que refletia o pavor nos olhos do grupo. Os gritos preencheram o ar, ecoando pelos corredores e invadindo cada canto do prédio, transformando o lugar em um cenário de horror absoluto. Um a um, os turistas sucumbiam, vítimas de um espetáculo cruel e sádico. Conforme os gritos cessavam e o silêncio voltava a dominar o ambiente, os espectadores deixavam a sala, satisfeitos e imperturbáveis, como se tivessem assistido a uma obra-prima. Na saída, cada um deles assinava discretamente um contrato de confidencialidade, garantindo que o segredo daquele lugar e de seus eventos especiais fosse mantido seguro. E você, aceitaria o convite de um estranho em uma viagem? Já viveu alguma experiência assustadora enquanto explorava lugares desconhecidos? Deixe aqui nos comentários a sua história. E se gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos aventureiros e se inscrever no canal para não perder nossos próximos relatos de suspense e mistério.
Ative o sininho para receber as notificações e fique sempre por dentro de nossas próximas histórias arrepiantes. Até a próxima!